trouxe para nós uma palavra poderosa, que, assim como Jesus pode ser a salvação dos que ouvirem, como também a perdição. Não tem meio termo. Ou você fica do lado de Deus, ou você fica do lado do diabo. No reino de Deus, no reino espiritual, vamos dizer assim, na dimensão espiritual, no reino não, na dimensão espiritual, não tem muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro. No meio tem um abismo enorme. Obrigada você que já chegou. Obrigada você que já chegou aqui também no YouTube. Deus abençoe sua vida. A minha oração hoje é que o Espírito de Deus abra os olhos do nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, ative a nossa mente para que Ele esteja ministrando a nossa mente e os nossos corações, em nome de Jesus, para que nós, ao sairmos dessa live, nós entendamos perfeitamente o que Deus quis falar aqui e prossigamos para o alvo, que é Jesus Cristo. Então, eu gostaria de iniciar esse momento orando ao Senhor. Eu estou com muito temor, estou com muito tremor por tudo aquilo que Deus tem me revelado, por tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu creio que Ele, nesses últimos tempos, de forma simples, sem estudos teológicos, sem muitas palavras difíceis, eu creio que Deus irá me usar para estar falando ao coração dos mais simples, daqueles que querem aprender mais de Deus, que querem mais ouvir a voz de Deus. Amém? Então, oremos ao Senhor. Pai querido, neste momento eu entrego a minha mente a Ti, o meu espírito, ele já te pertence, Senhor, mas eu quero que Tu o leves cativo, Senhor. Todo o meu corpo, toda a minha alma, o meu espírito, Senhor, sejam controlados por Ti, pelo Teu Espírito, para que eu venha falar só o que vier do Teu coração, que a minha boca, Senhor, não se abra para eu falar de mim mesma, mas para que eu fale aquilo que está no teu coração, que o Senhor deseja que eu transmita nessa live. Que todos aqueles que estiverem presentes ou que estiverem vendo o vídeo depois possam ser tocados pela tua palavra, possam ser renovados em sua fé, possam ser confrontados com a tua verdade, Senhor. Essa é a minha oração em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, a palavra que Deus me deu hoje está em 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2. Eu quero ler com vocês e comentando aqui o que Deus falou ao meu coração, certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, por volta dos anos 50, 52 depois de Cristo. Então, se nós formos fazer, tem quase 12.000 anos que foi escrito. Mas nunca foi tão atual ou real. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Agora, irmãos meus, rogamo-vos a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e quanto à nossa reunião com Ele. Então, no versículo 1, a gente já vê claramente o apóstolo Paulo falando de dois acontecimentos. O primeiro é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não necessariamente nessa ordem. E o segundo é a nossa reunião com Ele, né? Que acontecerá antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo já começa chamando a igreja para atentar para uma realidade que estava por acontecer, que ele não sabia o dia. Jesus disse que nem ele sabe o dia, mas que vai acontecer.
Primeiro é a nossa reunião com ele. E segundo é a sua vinda aí conosco, nós viremos com ele. Versículo 2: que não sejais facilmente demovidos do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então, o apóstolo Paulo estava alertando a igreja de Tessalônica que eles não se preocupassem, vamos dizer assim, não fossem demovidos no entendimento dele, não tivesse o entendimento deles mudado em relação ao que eles já tinham aprendido com o próprio apóstolo Paulo, e não se perturbasse nem por espíritos malignos, nem por palavras, seja de quem fosse, nem por cartas. Porque as cartas, as epístolas, eram uma forma de comunicação na época do apóstolo Paulo, como ainda é hoje, muito menos, mas ainda é. Versículo 3: ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim, mas certamente virá a apostasia e será manifesto o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição. Vou repetir: ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim, mas certamente. Aí tem uma sequência de coisas que irá acontecer antes da vinda do anticristo. O que é? Primeiro virá a apostasia. A apostasia é a ausência de fé. As pessoas vão deixar de crer em Jesus Cristo, em Deus, né? Então, assim, apóstata é todo aquele que pratica a apostasia. E a apostasia é ausência de fé. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos tempos virá a apostasia, ausência de fé em Deus. E depois será manifestado o homem do pecado, o homem da iniquidade. Aquele que por natureza é filho da perdição, ou algumas versões dizem é filho do diabo. Versículo 4: o qual este homem que virá depois da apostasia se opõe, se rebela, é contra e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto, de tal maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. Não vos lembrais que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Versículo 6: e agora vós sabeis o que o detém, para que no seu tempo próprio seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça está operando, e somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. E aí eu quero fazer uma análise mais profunda com vocês com relação a esse versículo 6 e 7. Queridos, o apóstolo Paulo diz aqui algumas coisas que acontecerão antes do arrebatamento, antes da vinda de Cristo. A coisa mais séria que a gente vai presenciar, se ainda estiver aqui, a apostasia, né, que já está acontecendo, for tão forte enquanto ainda estivermos aqui, mais do que já está sendo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, primeira coisa, para que venha o anticristo, primeiro tem que acontecer a apostasia. E eu já expliquei que a apostasia
é a ausência de fé, né? A pessoa desiste de crer em Jesus, abandona o abandono da fé. Depois é que vem o homem do pecado. Depois é que será manifesto o homem do pecado, ok? Aqui é algo que vai acontecer em duas etapas, né? Eu acredito que a apostasia já está acontecendo de forma não tão forte quanto acontecerá depois do arrebatamento da igreja, mas já está acontecendo e já estava acontecendo na época do apóstolo Paulo. Versículo 6, ele diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que no seu tempo próprio seja manifesto. Então, tem alguma coisa na terra que está detendo, que está segurando a operação, a vinda do anticristo. E aí ele diz que estes irmãos sabem o que é isso. Eu também sei, eu vou falar para vocês aqui. Porque já o mistério da injustiça está operando. Já estava na época do apóstolo Paulo, há quase 2.000 anos atrás. Vocês imaginam hoje, o mistério da injustiça já está operando. E somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que existe uma pessoa que está na terra, que está resistindo às obras do diabo ou à manifestação do anticristo. E, queridos, essa pessoa vai ser tirada da terra. E quando ela for tirada, é o sinal para o anticristo se manifestar. E olhe o que o apóstolo Paulo diz nos versículos seguintes. Então, será manifestado o iníquo, quando esta pessoa sair da terra, e eu vou voltar a esse assunto já já, porque eu quero continuar lendo aqui para a gente poder fazer uma explicação do contexto todo. Então, será manifestado o iníquo, a quem o nosso Senhor Jesus desfará com o sopro de sua boca e o destruirá pelo esplendor da sua vinda. E nós com ele, hein, gente? Porque a vinda daquele iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios falsos, e com todo o engano da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não receberam o amor da verdade, pelo qual seriam salvos. Queridos, esse livro, esse capítulo de Tessalonicenses está muito claro. Se você lê com atenção, o Espírito Santo te revela tudo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não existe mistério aqui. Não precisa você fazer um curso de teologia para entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olhe, o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Tessalonicenses 2, de dois eventos. Quais são os eventos? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento. A nossa reunião com ele. 2 Tessalonicenses 2:1. Ele diz na ordem contrária. Primeiro vai acontecer a nossa reunião com ele e depois ele virá conosco. Mas aqui ele diz: rogo-vos a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com ele. Aí ele diz: o que é que vai acontecer antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Antes da manifestação do anticristo. O que vai acontecer? A apostasia. E ele é bem claro quando diz aqui, no versículo 10, que o anticristo, né, o poder do anticristo
com todo o engano da injustiça, enganará, né, aqueles que se perdem, porque não receberam o amor da verdade pelo qual seriam salvos. Seriam salvos. Então, quando isso deixa bem claro, quando o anticristo vier, ai de quem estiver aqui. Eu não estarei mais, nem você, em nome de Jesus. Amém? Dê glória a Deus por isso. E o que é que está detendo o anticristo? Ele diz aqui no versículo, detendo no sentido de não permitir que ele se manifeste ainda. Ele diz aqui, versículo 6, 2 Tessalonicenses 2, versículo 6. E agora, vós sabeis o que o detém, para que no tempo próprio seja manifestado. Existe o tempo já determinado por Deus para que o anticristo se manifeste. Não adianta orar para que ele não se manifeste, porque já está aqui, já está escrito na palavra de Deus. Ele se manifestará. Nós é que temos que estar atentos para, no arrebatamento, estarmos nos reunindo com Cristo, para que não estejamos aqui quando ele se manifestar. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça está operando, ainda lá no tempo do apóstolo Paulo, o mistério da injustiça, que é o mistério do anticristo, eu diria que é o ministério do anticristo, já estava operando na terra, lá no apóstolo Paulo. Imagina hoje. E somente um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então, existe uma pessoa que está na terra, que está resistindo à operação, à vinda, à manifestação do anticristo. E essa pessoa é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não está agindo sozinho. O Espírito Santo, queridos, está agindo por meio da igreja. A Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, ele nos deixou o Espírito Santo para estar em nós. Era ele, era Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança de nos reunirmos com ele de novo no arrebatamento. Aí preste atenção. Qual a nossa responsabilidade hoje, diante de tudo que está acontecendo? Resistir às injustiças. Eu fico chocada, queridos. Tem dias que eu choro. Eu fico chocada como a igreja está passiva, como a igreja está como que anestesiada, como que a igreja está calada, como que a igreja está aceitando as injustiças do ministério do anticristo aqui na Terra. É impossível que eu e você, que tenhamos o Espírito de Deus em nós, possamos ficar calados, possamos aceitar passivamente o que está acontecendo hoje em dia. Queridos, a Bíblia diz que o próprio Deus permite essas injustiças para que ela seja manifesta. Se vocês pararem para pensar, há 5 anos atrás, nós não sabíamos nada do que acontecia nesse país e no mundo. Muito pela falta de informação, porque era-nos dado informações mentirosas, informações falsas. E nós recebíamos essas informações e essas informações eram plantadas em nossa mente como verdade. Nós acreditávamos por ignorância, por inocência, por comodismo, por sei lá o que, por cegueira espiritual, porque não tínhamos a palavra no nosso coração, não sei por qual motivo, nós não nos importávamos
com determinados temas que hoje são tão importantes para nós. E hoje, uma pessoa me perguntou, pastora, por que é que a senhora posta tanto sobre estes eventos que estão acontecendo agora, né? Sobre o líquido que é injetado no corpo das pessoas, que a gente não pode nem falar o nome aqui, porque se falar, cai a live. Por que a senhora posta tanto sobre isso? A senhora é contra o líquido? Não, queridos, eu não sou contra o líquido. Líquidos iguais a esse para outros males já existiram há séculos, sei lá, 50, 60, 80 séculos não, décadas e até séculos mesmo. No entanto, eu, no meu espírito, senti desde o primeiro momento que veio essa peste, vamos dizer assim, eu senti que ela era era uma das injustiças do ministério do anticristo para começar a controlar a humanidade para os seus propósitos. E aí nós temos que estar muito atentos, a tudo que Deus falou na sua palavra. Deus já falou, queridos, está aqui. Nunca foi tão real esse texto. Deus já falou, está aqui. Temos que estar atentos a tudo que está acontecendo no Brasil hoje, no mundo hoje. Temos que estar atentos às injustiças, às arbitrariedades, os ensinos mentirosos, as doutrinas de demônios, que é o que a gente vê por aí, aos falsos líderes, aos falsos mestres, aqueles que detêm o poder e que se dizem dono da verdade. Eu coloquei ontem no meu story que nem tudo que deve ser feito é correto fazer. E eu disse isso baseado na palavra de Deus. Não disse da minha mente, não é uma ideia minha, é uma ideia da palavra de Deus, baseada em Hebreus 11, 23. Os pais de Moisés, eles tinham um decreto do rei para entregar Moisés quando nascesse. Mas eles esconderam Moisés, apesar do decreto do rei, durante 3 meses, até que ele fosse encontrado pela filha do faraó. Então, nem tudo que dizem que é para fazer hoje, que os donos do poder dizem, que os donos da lei dizem que é para fazer hoje, é da vontade de Deus, queridos. E a igreja precisa ter discernimento e resistir ao diabo. Resistir às doutrinas diabólicas. Resistir à manifestação das injustiças que está já operando na Terra desde muito tempo. Contra aqueles que estão resistindo. Porque não é contra. Olha bem, queridos. A injustiça não está sendo feita contra quem está do lado do ministério da iniquidade, não. A Bíblia chama de mistério, eu estou chamando ministério mesmo. Eu que inventei esse nome, é ministério. A iniquidade, o homem da iniquidade tem ministros aqui na terra, operando, cometendo injustiças. Não é contra os que estão do lado dele, não. Os que estão do lado dele estão muito bem obrigados. Quem está operando aqui na terra em favor do anticristo, os ministros do anticristo que está operando aqui na terra,
todas as injustiças que estão sendo operadas contra aqueles que não estão se submetendo a tais injustiças. Eu quero dar as boas-vindas aí a Mateus, a Janaína, a Essília, a Dalvanira. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A todos vocês aqui que estão aqui no YouTube, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu preciso aprender a olhar para cá e olhar para cá, olhar para cá e olhar para cá, entendeu? Até que eu consiga, né, montar uma estrutura em que eu fique olhando para os dois ao mesmo tempo. Mas eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. Obrigada a você que está curtindo, que está clicando no coraçãozinho. Isso faz com que a mensagem chegue para mais pessoas. Então, como eu estava falando, nós precisamos, queridos, estar atento ao ministério da injustiça. Eu que estou chamando ministério, a Bíblia chama de mistério. Eu estou chamando ministério. Porque assim como Cristo tem ministros aqui na Terra, o anticristo já tem os seus ministros também aqui. Então, o ministério da injustiça está operando com força. Contra quem? Contra os que se opõem a ele, contra os que resistem. Mas olhe o que diz 2 Tessalonicenses 2:7. Porque já o mistério da injustiça está operando, e somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Queridos, esse um que resiste ao ministério da injustiça, um que resiste ao ministério da injustiça é o Espírito Santo através da igreja. Preste bem atenção, através da igreja. E a igreja está resistindo, os salvos estão resistindo, os salvos estão, apesar de todas as lutas e dificuldades, estão resistindo, a palavra é essa mesmo, contra as injustiças que estão sendo operadas pelos ministros do anticristo. Eu estou preocupada, queridos. Eu tenho orado por isso. A igreja está calada. A igreja não está atenta. A igreja parece que está vivendo um torpor, uma leseira, uma cegueira. As pessoas estão aceitando as coisas assim de qualquer jeito. E foi isso que eu disse à pessoa hoje. Queridos, ali nos meus stories está a minha voz. Ali nos meus stories está a minha resistência contra as injustiças. Queridos, raciocine comigo. Raciocine comigo se é coerente. Você já ouviu isso em todos os lugares, eu preciso repetir aqui. Você já ouviu isso em tudo que é rede social, mas eu preciso falar isso aqui. Que coerência, que comprovação científica existe em um passaporte? O resto vocês sabem, eu não posso dizer aqui. Que coerência é essa, queridos? Mesmo que você tenha tomado 1, 2, 3, 4, 5, 10 doses, tudo bem. Sabe? Não serão elas que tirarão a sua salvação. Mas resista a essa injustiça maligna de se adequar ao sistema do mundo nesse quesito. Eu estou muito tranquilo, queridos. Não pode ir para restaurante e tal. Não pode, não vou mais. Não pode entrar no shopping. Só pode entrar se tiver a carteirinha. Não vou mais. Não existia shopping até bem pouco tempo e eu estou viva aqui, eu não morri por isso. Nunca mais eu vou poder ir para o cinema, não tem problema. Isso é o mínimo que eu posso me abster para resistir ao anticristo, à operação do anticristo. Isso é o mínimo. Porque, queridos, está na palavra de Deus que nós possivelmente tenhamos que sofrer muito mais pressões.
E se você não resiste a deixar de ir para o cinema, se você não tem força a deixar de ir para determinado restaurante que você gosta, se você não tem força para deixar de alguma coisa, seja lá o que for, para ir para um shopping, meu Deus, você não vai resistir a mais nada. Vigia a igreja. Eu estou falando isso com tristeza no meu coração. A igreja está dormindo, está aceitando e até sendo contra quem está resistindo. Eu vou resistir até o fim, queridos. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu quero aparecer, não é porque eu quero me manter na palavra de Deus. Eu tenho dito para quem eu conheço, para quem é perto de mim, eu estou treinando a minha alma. Provavelmente, certamente, eu não estarei aqui quando o anticristo se manifestar, nem eu, nem você. Estaremos aqui quando o anticristo se manifestar. Mas até lá, queridos, o ministério, os ministros da injustiça estarão operando e operando com força. Já existem aí parlamentares, juízes, querendo tirar a guarda dos pais que não fizerem a vontade dos ministros da injustiça, e vocês sabem do que eu estou falando, eu não posso falar claramente aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Isso é o começo para o arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados, mas até lá nós seremos provados que Deus não vai levar fracos, que Deus não vai levar covardes, que Deus não vai levar pessoas de ânimo dobre, que o Espírito de Deus não vai levar pessoas que não estão atentos à operação do maligno aqui na terra. Eu tomei como um propósito de vida. Eu tomei como um objetivo de vida. Eu estou atenta a tudo que as pessoas estão falando. Nós estamos em um ano aí em que nós vamos... Eu não quero falar sobre política, que isso não tem a ver sobre política, mas tem a ver sobre Bíblia, tem a ver sobre reino de Deus, tem a ver sobre a palavra de Deus. Nós estamos em um ano eleitoral e eu estou atenta a tudo que todos os candidatos estão falando. O que eles defendem? O que eles defendem? Olhe para o que o seu candidato está defendendo. Ele defende o aborto, ele defende as drogas, ele defende a união homoafetiva. Eles são a favor. Ai, gente, me ajude aí. Outras coisas. Eles são a favor, sabe? De coisas que é contrário à palavra de Deus, que é contrário ao caráter de Deus. Pessoas iguais a essa, queridos, não merecem o nosso voto. Não é porque é do partido tal, acabou-se. Não se vote, não vote por partido. Vote por este partido aqui, olha. Olha o caráter do camarada. Ele pode estar mentindo, mas o comportamento dele jamais mentirá. Com quem ele anda, o que ele está fazendo, o que ele está falando, o que ele está defendendo. Estas pessoas podem ter a cara mais linda, pode ter o discurso mais bonito, mas eu quero ver eles aqui. Eu quero ver o que é que eles estão comungando com a palavra ou contra a palavra. Queridos, só existe 2 partidos agora na Terra. No mundo, não estou falando de Brasil, não, estou falando de mundo. Só existe 2. Direita e esquerda. A Bíblia fala sobre isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai colocar do lado direito os seus e do lado esquerdo os que vão para a perdição. É ou não é verdade? Quem conhece Bíblia aí, me diga.
Só existem 2 partidos no mundo todo, direita e esquerda. Quem está do lado de Deus está na direita. Quem está do lado dos princípios de Deus, quem está do lado dos valores de Deus, quem está do lado da palavra de Deus, quem está do lado do caráter de Deus, está na direita, vai ficar na direita. E quem está contra a palavra, contra Deus, contra o caráter de Deus, contra os princípios e valores de Deus, está do lado esquerdo. Olha a tua volta. Então, acabou-se esse negócio de PT, PMDB, PSDB, PP, PP, PP. Isso é só uma máscara para enganar você. Quando você for escolher o seu representante no município, no estado, no país, você olhe os valores dessa pessoa. Veja o que é que ele defende. Ele pode até enganar. Mas Deus vai resolver com ele depois. Você pode até ser enganado, mas você foi enganado. Você não pendeu para um lado nem para o outro de forma voluntária. Amém? Então, a igreja que é em quem está o Espírito de Deus, é ela a responsável por resistir à manifestação do anticristo até que do meio seja tirado. Chegará o dia em que o Senhor levará a sua igreja através do arrebatamento e com ela irá o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo sair, o anticristo se manifestará e governará a terra por 7 anos. Serão 7 anos apenas, porque Deus é bom, porque Deus é justo, porque serão 7 anos que valerão por 7.000 anos, de tanta dor que terão aqui. Olhe, e as dores só serão depois de 3 anos e meio, serão 3 anos e meio de dor e angústia e perseguição, mas que valerão por 3.500 anos. Então, essa palavra hoje é um chamado para que a igreja desperte, para que a igreja acorde e não fique aceitando toda ordem, todo decreto. Estão entendendo? Assim como o rei decretou para que todas as crianças fossem entregues na época de Moisés e os pais de Moisés resistiram, foram determinados em guardá-lo durante 3 meses, escondê-lo. Queridos, vocês sabem o que é esconder uma criança durante 3 meses? Uma criança de 0 a 3 meses, ali passando a criança chorando e por ali passando soldados. Certamente, do mesmo jeito que vem os camisinha azul, os camisinha amarela hoje, averiguar se os restaurantes estão cobrando o passaporte, se as pessoas estão com a carteirinha, se isso, se aquilo. Antigamente era do mesmo jeito, tinha os soldados do faraó verificando de casa em casa se tinha criança. Não foi fácil, queridos, para o pai de Moisés, para os pais de Moisés escondê-lo durante 3 meses, mas eles esconderam, eles foram determinados, eles foram ativos. Pastora Priscila, que prazer te encontrar aqui. Foi uma grande honra a sua presença, Jailma e todos os outros com quem eu já falei. Então, desperta, igreja. Olha, para concluir, versículo 11, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Queridos, as pessoas serão cegas ou permanecerão cegas para crer na mentira, porque o próprio Deus lhes enviará a operação do erro. Olhe, se você estiver sendo tentado por Satanás,
Se você estiver passando uma tribulação, também estou com saudades de vocês, muitas saudades. Se vocês estiverem passando por uma tribulação, se vocês estiverem sendo tentados por Satanás, é coisa ruim, mas não é tão ruim, não. Se vocês estiverem sofrendo perseguição de Satanás. Sabe por quê? Porque vocês têm um Deus a quem recorrer. Porém, ai daquele que forem julgados por Deus, porque não tem mais a quem recorrer. Vocês estão vendo essa experiência hoje aqui no Brasil. Pessoas que deveriam estar presas em prisões perpétuas estão soltas e rindo da nossa cara. Traficantes, pedófilos, assassinos estão soltos, curtindo a vida. Enquanto que pessoas, apenas por falarem algumas coisas, foram julgadas e presas, sem direito à defesa, sem ter direito nem a ver o processo, sem saber nem por que estão presos. Isso é um ministério da injustiça operando na terra. E nós temos que estar com os olhos abertos para ver. E temos que ter uma visão espiritual. Uma visão espiritual. Além de política, temos que ter uma visão espiritual da coisa. Obrigada, pastora, que honra. Glória a Deus. Todos os dias, às 6h30, eu estou aqui. Mas hoje Deus me deu essa palavra especial para a igreja. Versículo 12. Versículo 11, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. As pessoas crerão na mentira porque Deus vai querer que elas creiam na mentira, porque elas tiveram chances de buscarem a verdade. Elas tiveram chances de ouvirem a verdade. A elas foi dado milhões de anos para que elas recebessem a verdade. A verdade foi pregada pelos 4 cantos, elas não quiseram atentar. Então, o próprio Deus as conduzirá à operação do erro, para que elas creiam na mentira, para que assim sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade antes, pois se deleitaram na iniquidade, pois se deleitaram na maldade. E nós, presta atenção, igreja, e nós sempre devemos dar graças a Deus por vós. Eu devo dar graças a Deus por vocês e vocês por mim, meus irmãos amados no Senhor, porque Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação, segundo a santificação do Espírito e pela fé que tendes na verdade. Amém? A fé é na verdade. A verdade é esta aqui, não existe outra verdade. O que tiver aqui, de sim é sim, o que tiver de não é não. Porque para isto Deus nos chamou por meio do nosso evangelho, para que tenhas parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos meus, estai firmes e retende as ordenanças dos bons costumes que vos foram ensinados, seja por palavra ou por epístola de nossa parte. E que o próprio Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e nos deu uma consolação eterna e boa esperança por meio da sua graça, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e em toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, precisamos estar atentos. Olhe, por muitos e muitos anos, Satanás enganou a igreja. Sabe como? Dizendo que nós não deveríamos ligar para a política. Mas sabe quem governa a terra? Sabe quem faz leis na terra? São os políticos. E sabe por que chegamos onde chegamos? Na situação em que chegamos, tão catastrófica que chegamos,
Porque nós estávamos entre quatro paredes, cuidando de nós mesmos, que é importante. A igreja, cuidar da igreja. Mas precisamos... Jesus está às portas, queridos. Precisamos estar falando a verdade. Parar de passar mãozinha, de bater mãozinha no ombro de crente. Colocar ele no canto da parede mesmo, pressionar, confrontar com a palavra. Às vezes, nós que somos líderes, nós, por medo, às vezes, de até perder pessoas, a gente fica amaciando os pecados, trocando o nome dos pecados, né? Dando um jeitinho para que a pessoa fique confortável. Acabou, querido, não tem mais tempo para isso, não. Ou as pessoas são confrontadas com a verdade para a salvação, ou para a perdição. Não tem meio termo. No reino espiritual, na dimensão espiritual, eu comecei dizendo isso, não tem muro. Não tem terceira via. Ou você é da esquerda, ou você é da direita. E a igreja precisa saber disso. Não estou falando de política, não. Estou falando de reino de Deus. Ou você está do lado de Deus, na direita, ou está do lado do diabo, na esquerda. Ou você aqui, você está comungando com quem defende as obras do diabo, ou você está comungando com quem defende as obras de Deus. É simples assim. Não tem meio termo. Não, pastora, você está sendo muito radical. Eu não, é a palavra. Eu estou repetindo o que a palavra diz. Exatamente. E ainda tem muitos defendendo esse pessoal da esquerda. Aí, cristãos que se dizem, a pessoa fala assim, isso mesmo, Dalvanira, se dizem cristãos, porque o verdadeiro cristão, queridos, eu não estou aqui para julgar, não é esse o meu papel, quem vai julgar é Jesus Cristo, quem é e quem não é, certo? Mas uma coisa eu tenho certeza e eu posso dizer aqui a vocês, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele discerne o que é de Deus e o que é do diabo. E não fica do lado do diabo, e não fica do lado do pecado, e não fica do lado das obras do diabo. Amém? Então, nós já estamos aqui há 50 minutos. Acho que já demorei demais. Mas, assim, era essa mensagem que o Espírito de Deus... Foi essa mensagem que o Espírito de Deus falou ao meu coração, e é essa mensagem que eu quero transmitir para vocês. E todos os dias, com exceção de amanhã, porque amanhã eu tenho uma missão que não pode ser adiada e que é mais ou menos nesse horário, e aí eu não vou poder estar aqui amanhã, mas retornarei na quinta-feira, às 18h30, falando as coisas do reino de Deus. Hoje foi forte. E eu falo isso com temor e tremor. A apostasia está aí, nós estamos vendo as pessoas apostatando da fé, sendo levados por todo o vento de doutrina, por doutrinas de demônios, por mentiras do diabo, por coisas que se dizem verdade, que aí acha que é toda verdade, mas que são contrários ao caráter de Deus, às verdades de Deus. E você que tem Cristo, e você que é cristão, e você que tem o Espírito de Deus dentro de você, tem a responsabilidade de resistir às mentiras do diabo, até que nós sejamos arrebatados. O nosso papel aqui, como alguém em quem o Espírito Santo mora, é resistir. 2 Tessalonicenses 2:7, porque já o mistério da injustiça está operando, e somente há um agora que o resiste até que do meio seja tirado. E esse um que resiste através de nós. Mas cadê a resistência da igreja?
Queridos, se eu olho as redes sociais e conto nos dedos os pastores que estão resistindo a essas barbaridades. A igreja está em silêncio, a igreja está calada, e eu não vou me calar. Eu sei que quando nós falamos, nós somos perseguidos, nós somos humilhados, amigos se afastam, mas eu não estou preocupada com isso. Eu quero ter perto de mim um amigo, e esse amigo é Jesus. Se eu tiver ele comigo, todos os outros aqui na terra que me abandonarem não me farão falta, porque Jesus está comigo, é o meu fiel amigo. O Espírito Santo está em mim, e eu não temerei falar o que precisa falar, igreja. Eu não temerei falar o que precisa falar, seja quem for, porque eu sei que Deus está me motivando, está me empurrando, eu diria assim. Por muito tempo eu resisti, queridos, mas Deus ultimamente tem me alertado e tem pedido. Todos os dias, querido, há 18 dias eu estou aqui, às 18h30, todos os dias, falando verdades da palavra de Deus. E eu ficarei aqui, e eu ficarei sozinha aqui, mas eu falarei. As vidas serão alcançadas, eu tenho certeza disso. Em algum lugar, em algum momento, um vídeo meu vai ser compartilhado, sei lá, alguém vai passar aí por acaso, vai ver e vai ser impulsionado a ficar e vai ter a vida transformada, porque Deus é fiel. Amém? Então, Deus abençoe você, que o Espírito de Deus guarde o seu coração, a sua mente, o seu corpo, que você esteja atento às verdades da palavra de Deus, buscando em Deus a verdade, que tudo que você ouvir, queridos, que tudo que você ouvir, que tudo que você lê, você coloque à prova, você duvide das coisas que você vê e lê. O Espírito Santo de Deus mesmo vai te dar discernimento para entender isso está certo. Eu estou postando, querido, nos meus stories. Às vezes, os meus stories têm 100 visualizações quando eu posto qualquer coisa, mas quando eu posto verdades, cai para 20, para 30, porque eles mesmos cuidam de bloquear, mas não tem problema. Eu estou colocando aquilo que está no coração de Deus, que passa para o meu, e eu transmito para uma ou duas pessoas que vi que foi impactado por aquilo, fará a diferença na vida dela. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma noite de sono reparador, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Até quinta-feira, às 18h30, em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. Muito obrigada pela presença de vocês. Me senti muito honrada por vocês, viu? Deus abençoe.